uma guia. Então, vamos fazer aqui uma pequena revisão do cubismo analítico, né, e do cubismo sintético, né? Opa. Então, começando aqui pelo cubismo analítico, né? Aqui, né, aqui a gente tem um quadro de Picasso, né, do cubismo analítico. É claro que isso daqui não está baseado na observação, né? Daqui não foi lá, ele ficou observando e tá, vamos dizer, está trazendo para a gente uma imagem que a máquina fotográfica pode fazer. Não, isso daqui só pode ser criado, né? Como é que a criação disso é a partir de geometria, né? É claro, né, que são todas obras muito bem elaboradas, né, muito bem realizadas, né, mas fica a questão: o que é isso? Né? O que é isso? O que é a própria pintura? O que é a tela? O que isso está significando? Não é? Antes disso, né, você olha lá uma obra acadêmica, você sabe que aquilo representa uma paisagem, é uma cena, é uma natureza morta, né? É um retrato, só o rosto, é o busto, é três quartos, é corpo inteiro, né? São coisas, vamos dizer, que a gente já conhece e que são observadas, e que a imagem é como a fotografia, né? Ou seja, a imagem vem do mundo. O artista é um observador que passa a observação para a gente. A partir da observação do mundo, ele passa, vamos dizer, uma imagem do mundo, uma visão. Aqui não, aqui a gente não tem isso mais, né? Não tem essa observação do mundo, e o artista não está. Ele está passando a concepção dele de como é que é a visão. Exige do espectador uma interpretação, é uma coisa intelectual, né? Então, a partir da observação, você pode... você observando a imagem, né? O que significa essa imagem, né? A partir, vamos dizer, dessas formas, dessa geometrização, desse trabalho com a cor, né? Com a forma e com a cor, a gente pode ver fragmentos de... por exemplo, fragmentos aqui que formam um rosto. É um rosto masculino com um chapéu, não é? Fragmentos que levem, né, parece fragmentos de objetos, né, de fragmentos de letra, fragmentos, né, de coisas assim. Passa a ideia, não é uma coisa a observar, não é o fragmento que está lá reproduzido, né? É uma imagem mental criada pelo artista para provocar o olhar do espectador, e o espectador, né, a partir, vamos dizer, dessa contemplação, analisando, ele digamos, o seu pensamento sobre o mundo, sobre a visão, sobre as coisas, né, se amplia. Então, aqui a ideia é essa, não é, de como no plano sintetizar a multiplicidade de imagens que nós recebemos, né, que nós percebemos, que o nosso cérebro capta. Você está... ninguém está parado, né? A gente está o tempo todo em movimento, e você está movimentando aquilo que você vê, a imagem que você vê muda, né? A gente não vê tudo, a gente vê sempre, são partes, fragmentos.
Então, é uma arte, né, intelectual para estimular, né, a inteligência. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que olhe você a qualquer um, né, olhe para e acha isso daí interessante, né? A maioria das pessoas, vamos dizer, olhando assim, não estando acostumada, vai ver, não vê nada, é um monte de fragmentos, pode começar a descobrir, assim, né? Mas então essa é a principal coisa aqui, né? É mostrar como a nossa visão, ela é a visão, né? A visão é o resultado, né, do processamento pelo cérebro de fragmentos de imagens que a gente recebe, né, pela visão. O tempo todo a gente está vendo um monte de imagens e sempre são fragmentos, mas a gente faz uma imagem do todo, né? A gente, por exemplo, não pode ver o interior da nossa casa, todo o interior, a gente só vê partes fragmentos, mas você tem mentalmente uma visão do todo, da casa, que são um junto dos fragmentos. Como realizar isso, né? Foi através desse processo, dessa nova forma de utilizar a geometria, uma forma inteiramente livre de utilizar a geometria, né? As retas, os ângulos, né? E utilizar a cor, né? Que vai criar formas inusitadas, né? Formas diferentes e também muito estranhas, né? A nossa sensibilidade, né? Aqui a figura humana, né, parece clara, né, mas o todo, como é que isso não tem correspondente no que a gente vê na realidade, né? Não é a gente não pode observar isso, né? Mas a gente pode interpretar, né, como, né, a figura está inserida no ambiente, na construção. Bem, então o cubismo, né, o cubismo analítico, ele trouxe essa nova forma, né, de tratar o espaço do plano, o espaço geométrico, né, cria a profundidade, né, mas é a profundidade para criar a ilusão do real. É uma profundidade para mostrar, né, como a nossa visão é fragmentada, né, como a, a relação daquilo que é fundo e que é figura, né? Aqui, né? Cadê o fundo, a figura, o fundo? Se você imaginar que tudo está se transformando, mudando ao mesmo tempo, né? As coisas não estão paradas estáticas, então a gente teria, né, essa superposição, né, de fragmentos. Mas o cubismo analítico, né, traz essa ideia, mas se afasta muito da nossa percepção natural, né, de como a gente percebe os objetos, as coisas, como percebe no mundo. Então, você se afasta muito da realidade, né? Esse afastamento da realidade, né, que era, vamos dizer, o forte na arte acadêmica, né? A força da arte acadêmica está nisso que é a força hoje em dia da fotografia, né? A fotografia, a força da fotografia é essa de mostrar aspectos da realidade, né? Então, esse afastamento da realidade levou
a introdução da colagem, que Picasso estendeu também para a tridimensionalidade com a assemblagem, né? Então, aqui, o cubismo vai, além de colocar letras, no cubismo sintético, eles vão introduzir a colagem, né? Aqui a gente já tem uma colagem, mas é no cubismo sintético, que é a fase seguinte do cubismo, né? Cubismo de Picasso e Braque. O cubismo, a gente tem aqui a colagem, né? Que é pegar fragmentos do mundo, da produção industrial, né? Fragmentos, e utilizar esses fragmentos com essa liberdade da geometria, a cor autônoma. A cor autônoma significa o artista usa a cor de acordo com seu interesse, sua vontade, né? Ele não precisa justificar, né? Porque o importante, vamos dizer, a composição, né? A harmonia, a coisa, vamos dizer, o equilíbrio, né? Mas por que esse azul aqui? Não é o azul que está imitando o céu nem nada, né? As outras cores, né? E tem os elementos aqui da colagem, né? E a colagem depende de quê? Do corte, né? Isso vai ser uma nova forma de pesquisa da forma, né? Vai ser um novo procedimento de pesquisar a forma a partir do recorte. Do recorte no plano, que é a colagem, né? E do recorte de objetos, que é o 3D, que é a assemblagem, né? No 3D. Então, com, né, o corte gráfico e o corte escultórico e a cor autônoma, né? Surge e essa importância, né, dada, vamos dizer, uma geometria muito livre, que é uma geometria que não tenta imitar as coisas existentes, né? Então vai surgir um novo tipo de imagem que não existia antes, né, que é característico do modernismo, como aqui, né, é uma figura, a gente pode ver uma figura, né, como aqui também dá para a gente ver uma figura, né, que você pode imaginar, né, como aqui também dá para ver a figura, inclusive com chapéu, né? Aqui também, né, tem uma figura. Aqui, né, claro, tem uma cena, né? É uma cena toda criada a partir de fragmentos, né? Toda com geometria, a cor autônoma, não é? Mas a gente vê aí 3 pessoas fantasiadas, né? São 3 músicos, um está tocando flauta, outro está tocando violão, o outro aqui está tocando um outro instrumento, né? O importante é o que essa imagem expressa, né? Em primeiro lugar, essa imagem expressa um novo tempo, né? Uma nova forma de encarar o mundo, encarar as coisas. Né? Aqui digamos, tem a ver com a realidade, porque a gente entende, a gente vê através dessas formas, né, dessas formas estranhas, dessa geometria, dessa cor autônoma, a gente vê uma cena, né, uma cena de dança, de cabaré, né, e que desperta a imaginação, uma nova imaginação, né? Então, isso vai possibilitar, né, a criação de uma das grandes obras da história da pintura, que é o Guernica, do Picasso, né?
É como se fosse vários fragmentos, né, que estão ali juntos, fragmentos de quê? De espaço e de tempo diferentes que estão juntos e que passam, né, uma imagem da guerra, do desespero da guerra moderna, que já, no caso do Guernica, já é a guerra de bombardeio aéreo, né? As bombas que na Primeira Guerra eram bombas granadas, né, que eram atiradas de um lado para o outro, aí já vão ser as bombas lançadas de aviões, né? Esse quadro aqui é de 1937, né? Já é as vésperas da Segunda Guerra Mundial e consequência o que deu origem a esse quadro foi o primeiro bombardeio, né, aéreo feito pela Força Aérea Alemã, a pedido do governo espanhol, numa cidade, uma cidadezinha de Guernica, e esse bombardeio marca, né, o que vai ser a grande tragédia das guerras modernas, né? As maiores vítimas e o grande número de vítimas são civis, pessoas que não estão na guerra, não estão lutando, né? São pessoas, é uma coisa né, é o terrorismo, né? O terrorismo que atinge a população, né? Eu vou aqui adiantar e dar licença um instantinho de fechar aqui a porta, que meu prédio vive em obra, então estão. Que o meu prédio vive em obra, toda semana estão quebrando pedra, cortando pedra, agora estão cortando pedra, né? Então, aqui, né, eu acho que já está claro, né? Aqui no cubismo sintético, a coisa fica. São novos meios dos artistas criarem imagens. São imagens que não são criadas mais a partir da observação, mas a partir do conhecimento da pintura, conhecimento desenvolvido pelo próprio artista, né, das cores, das formas, né, a partir também de pesquisa da forma com os fragmentos, né, e isso possibilita sempre essa questão da temporalidade, né, de introduzir o tempo, né? Então, aqui a gente tem um espaço de ateliê, né, em que tem pelo menos dois tempos que se manifesta aqui, né, como é que a figura feminina do modelo está apresentada, né? Ela está vista de um lado, de frente, e ao mesmo tempo de perfil, né? Aqui também, né, o pintor, aqui fica bem evidente, né? É como se fosse a síntese de dois momentos diferentes, né? É uma pintura, é uma arte muito intelectual, né? Mas isso é o que vai criar a base da arte moderna, né? E para a escultura moderna, porque a gente chama de escultura moderna, né, as assemblagens de Picasso foram decisivas. Aqui começa propriamente a escultura moderna, que não é mais a estatuária, né, que é baseada na observação, na imitação da natureza, né, mas vai ser uma escultura criada, né, a partir de elementos, planos diferentes, né, como uma construção, como uma máquina, né, construídas como uma máquina, e que marca também o início de uma coisa que hoje é muito atual, que é o reaproveitamento dos materiais, né? Isso tudo aqui é feito com resíduos, né, resíduos industriais. Então, a assemblagem vai ter uma importância enorme para
para a criação da escultura moderna. Um aspecto, um lado da escultura moderna, né? Aqui a gente está vendo, vamos dizer, só algumas coisinhas, né? As coisas mais importantes. Aqui um exemplo de assemblagem, a cabeça de touro, né? Que é um guidão de bicicleta e um selim de bicicleta. Isso daqui tudo é feito também com resíduos, né? Essa cabra. Aqui a macaca com seu filhinho, é todo também, né? Aqui fica evidente a cara da macaca, a cabeça da macaca é um automóvel de brinquedo, né? Isso daqui é um brinquedo, e tudo, vamos dizer, desses elementos. Então, isso daqui, o cubismo, né? Criou um novo método de pesquisar a forma. Esse novo método, por um lado, é o uso livre da geometria, né? Não é mais uma pesquisa geométrica, isso é muito importante, né? O cubismo analítico é puramente geométrico, é uma pesquisa com a geometria, só utilizando a geometria, o que eu faço com isso? Criou um novo método de pesquisar a forma, né? Que é através do corte, do fragmento, recortando as coisas, juntando os fragmentos, né? Isso vai ser importantíssimo para pintura, para escultura, e vai afetar todas as outras artes também, né? A literatura vai ser revolucionada por essa ideia cubista do fragmento, né? Fragmento de espaço-tempo, né? O romance tradicional é uma história que tem um começo, né? Cronológico, começa, desenvolve, fim, né? Como uma novela, começa, desenvolve, fim, né? É uma história, como então vai surgir uma outra literatura, uma literatura moderna de fragmentos, em que não tem esse começo, você tem uma série de fragmentos que no final você o leitor tem uma visão geral, né, desses fragmentos que podem ser os pensamentos da personagem, podem ser fatos separados, né? Mas sempre tem uma dimensão espaço e tempo, né? O romance, assim, um romance fundamental nessa nova literatura é o do James Joyce, né? Ulisses. Não sei se você já ouviu falar. É um romance difícil de ler, né? E é um dia, são fragmentos de um dia na vida de um cara. E a gente vai vendo lá, a coisa no final é que você tem, digamos assim, e que é como o nosso conhecimento, né? O conhecimento não é um conhecimento, as coisas já vêm prontas, a gente vai. O conhecimento, o verdadeiro conhecimento, que é você conhecer o desconhecido. Conhecer o desconhecido, a gente vai por fragmentos, depois vai formando, né? A gente só conhece o todo quando a gente já conheceu bem as partes, né? E a arte acadêmica, a visão do 3D, da cor local, é aquela que dá, vamos dizer, uma visão do todo. Você tem o todo, a totalidade, né? Bem, vamos agora aqui. Cadê o futurismo? Então, vamos agora aqui para o futurismo, que com o futurismo, né,
aí a gente tem a vanguarda, declaradamente vanguarda, né? Como eu já falei, o futurismo começa com a publicação de um manifesto de um poeta do movimento, que é o Marinetti, que publica o Manifesto Futurista no jornal francês de Paris. A escolha de Paris não é por acaso, né? Porque Paris era a capital da arte mundial e das inovações, né? É um manifesto, tem aí, vocês podem consultar, está aí no AVA, né? E vamos ver aqui. Aqui é o Carlo Carrà, é um pintor futurista, né? Reparem como é que o quadro está construído, né? Todo quadro eu falo construído porque é uma construção. Você por onde é que começa, né? O espaço, os elementos, como é que você vai fazer, né? Então, aqui como é que o espaço está, né? Repare esse espaço, ele é dado por essa geometria das diagonais que vem lá do cubismo, né? Com curva com tratamento de cor que dá ideia de movimento, né? Aqui a reprodução não é muito boa. Vamos pegar um aqui que a reprodução fica melhor, né? Então, reparem, né? Isso não passa para a gente uma imagem de alguém que observou e viu e mostrou lá uma cena. Não, né? Mas repare como ela está toda essa imagem, né? Como é que está a forma, é toda determinada por diagonais, né? Como no cubismo, aquelas ângulos e diagonais, né? Utilizando mais cores, mais elementos, né? Então passa aqui é uma manifestação, é uma demonstração, é uma luta. Tem aqui os cavalos, tem aqui as pessoas, tem todo um dinamismo, né? Um dinamismo que não tem na... Professor, Oba. Você está apresentando alguma imagem? Porque aqui não está aparecendo nada. Saiu aqui, eu também ia comentar. Ah, é? Uhum. Ah, tá, pela lá, porque aqui tá vindo um anúncio, olha. Não é possível compartilhar sua tela. Dispensar, vamos ver lá, deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora... Ih, rapaz. Cadê aqui a apresentação? Apresentar, vamos ver. Uma guia. Futurismo, compartilhar. Agora, está aparecendo? Agora sim. Sim. É engraçado não sei o que aconteceu. Essa daqui eu vou parar. Está aparecendo ainda? Sim. Tá. Foi falha aqui do computador, não foi meu, não. Tá? Então, voltando aqui, né, o Carlo Carrà, né? Aqui, agora que eu acho que a imagem já ficou melhor, né? Então, você tem uma imagem dinâmica, né, de muito movimento, a pessoas, a cavalo, né, uma coisa de luta, de manifestação, né, o século XX vai ver também, no começo do século XX, isso começa aí com a preparação da Primeira Guerra Mundial, né, esses grandes movimentos de massa, batalhas de rua, né, um grande dinamismo, né, a forma, né, dá para ver como isso vem do cubismo, né, como é que está aqui o quadro construído, né, todo ele está a partir daqueles ângulos, né, desses segmentos de retas que se interceptam. Aqui entra também palavras, né? E a colagem isso daqui, né? É uma colagem, uma pintura colagem, né? Que
esse novo tipo de arte, essa nova abordagem da imagem, né, a partir do fragmento, né, vai possibilitar passar ideias que seria impossível com a arte acadêmica, né? Como, por exemplo, uma coisa que vai ser característica do século XX, né, que é o turbilhão de informação, né? Turbilhão de informações que se tem, que se recebe, né? De coisas impressas, né? Como aqui nessa colagem, né? Então, as vanguardas elas vão criar, né? Os meios estão criados, é o corte gráfico, é a livre geometria, né? É o abandono da observação direta como base, porque essa observação direta, né, digamos, mostrar o mundo como a gente vê, isso ficou para as máquinas, ficou para a máquina fotográfica e para o cinema, né, que é a utilização da fotografia para o cinema, né? E, aliás, a fotografia, né, até esse começo do século XX, ela não era considerada arte, ela era uma coisa técnica, né? Era uma técnica que permitia-se conseguir de forma muito mais rápida e barata o que antes só se conseguia através do desenho da pintura, como, por exemplo, o retrato, né? Antes da fotografia, quem que podia ter um retrato? Só as pessoas muito ricas e muito importantes, né? Porque é o pintor que fazia o retrato. Né? Retratista, né? O retrato, digamos, mais barato, pequenininho, mas sempre muito caro, não estava ao alcance. Então, só uma elite muito pequena tinha... Dá licença aqui, um instantinho que eu fechei o quarto, está tendo protesto aí dos gatos. Bem, então, esse novo método, né, de pesquisar a forma e utilizar a cor autônoma vai possibilitar a criação de imagens totalmente diferentes da imagem fotográfica, né, da imagem acadêmica, mas que são imagens que vão realmente representar o mundo moderno, né? Em que a fotografia e principalmente a arte acadêmica são insuficientes, né? A fotografia, estou falando da fotografia até o século XIX, até o começo do século XX, né? Não, começo do século XX, quando começa o cinema. Porque a fotografia, os fotógrafos, vão ser influenciados pelo cubismo, né? Então, porque a fotografia, tradicionalmente, né, você tem a captação da imagem, depois a imagem é trabalhada no laboratório. E no laboratório ela pode ser recortada e tal, né? Mas isso depende, o resultado depende de como é que o fotógrafo concebe a imagem. E a imagem, até a época do cubismo, né, a imagem era concebida pelos fotógrafos como os quadros, como se concebiam os quadros, né? Então, fotografar, fazer um retrato, né? O retrato sempre mostrando o rosto inteiro, né? Ou o busto, né? Sem jamais cortar uma parte da imagem, né? Essa parte de cortar, o corte que hoje para nós é tão normal, né? tão habitual, isso vai vir depois do cubismo,
com os movimentos de vanguarda. Desculpe, eu estou aqui com um problema, porque tem um barulho lá fora da máquina. Se eu fecho a porta, tem os gatos miando que querem entrar. Bem, vamos lá. Então, vai ser já de um outro movimento de vanguarda que vai surgir logo depois do futurismo, né, que vai ser o dadaísmo, é que a fotografia vai começar a usar, né, outros ângulos, no laboratório trabalhar, recortar, né, isso a gente vai ver depois. Tá? Então, vamos continuar aqui com o futurismo. Né? Eu acho aqui que está bem claro a importância da colagem e como, vamos dizer, essa geometria livre, né? Que digamos, também topologia. Topologia é uma parte da matemática nova que vem do século XIX, trabalha com abertos e fechados, né? Então, é uma visão geométrica topológica, né? Do fragmento positivo, negativo, que possibilita imagens que são imagens que realmente expressam um novo mundo moderno que surge com as máquinas, que no século XX, isso daí, vamos dizer, vai ter toda uma dinâmica nova. Né? Hoje em dia, imagina você, quem não tem máquinas é muito pobre, né? Mas antes não tinha, né? Alguém não ter geladeira em casa, né? É uma tragédia, mas ninguém tinha geladeira antes da industrialização, né? Antes do século XX. Ou, digamos, podia ter geladeira, mas era algo assim extraordinariamente caro, né? Utilizando gelo, um recipiente que conserva, né? Precisaria surgir a energia elétrica, que é o que também começa, um dos aspectos importantes do século XX. Né? No começo do século XX, a gente já não tem mais só, a partir do final do século XIX, não é mais só energia a vapor, mas também tem energia elétrica, com novas máquinas, né? Inclusive os eletrodomésticos, que vêm daí da energia elétrica. Então, aqui um outro pintor futurista, o Giacomo Balla. Giacomo, não sei mesmo. Eu não falo italiano, tenho algum conhecimento assim, muito superficial, né? Mas, então, aqui, como é que foi feito este quadro? Né? A forma está toda determinada por figuras geométricas, né? Segmentos de reta, né? Na diagonal, porque a diagonal é o que dá dinamismo, né? Quando nós olhamos para uma coisa vertical e horizontal, né? A gente tem uma sensação de estabilidade, porque o nosso corpo só está bem, se sente bem, quando a gente está na vertical ou na horizontal. Na diagonal, né, é o desequilíbrio, é o movimento. Né? Então, isso passa para a percepção. Né? Então, isso diagonais, círculos, né? Tudo formas geométricas, né? Aqui, espirais, mas você olha o que você tem, como um mecanismo, né? Um mecanismo em funcionamento, uma máquina em funcionamento, a roda em funcionamento. Né? Dinâmico. Aqui, né, essa geometria, né? Não é mais a geometria clássica, a geometria de Euclides, ou a geometria de Descartes, a geometria cartesiana, que é a geometria usada na arte acadêmica. Né?
já é novas geometrias, e o século XIX foi um século de grande revolução nas ciências, inclusive na matemática, né? Vai surgir novas concepções de geometria, geometria 4D, geometria de N dimensões, de 5 dimensões, né? Topologia, a física também, né? A noção do átomo, que no começo do século XX, né? Com a teoria do Einstein, a teoria da relatividade, baseada num espaço 4D, espaço-tempo, né? Ou seja, equações que são do espaço mais o tempo, equações que usam 4 variáveis, vai levar a uma outra concepção do espaço, que não é mais o espaço como um vazio, um grande vazio, né? O grande espaço onde os corpos circulam, se movem. Não, é um espaço em que tudo está se transformando no tempo, né? É um espaço que é inseparável do tempo, e que isso leva a consequências, né? A conclusões que no começo do século XX era algo assim inacreditável, né? O próprio Einstein, os próprios cientistas não acreditavam no que a teoria que eles estavam criando, ou tinham criado, pudesse dar esses resultados, não é? Coisas assim como o tempo não passa igualmente, o tempo depende da velocidade. Quanto maior a velocidade, mais devagar o tempo, né? O que significa, né, digamos, uma viagem imaginária, 2 gêmeos, um fica na Terra e o outro faz uma viagem espacial a altíssima velocidade. O da Terra, aqui, digamos, passam. O gêmeo tem 20 anos, um sai com 20 anos para uma viagem espacial, demora 30 anos. Quando ele volta, isso é puramente imaginário, né? Mas isso ainda não acontece. Mas, digamos, pela teoria da relatividade do espaço-tempo, quando o gêmeo volta para a Terra, o que ficou aqui, passado 30 anos, ele está com 50 anos. O que estava viajando a altíssimas velocidades vai chegar aqui, digamos, com 25 anos. Mas isso fisicamente, não é... O tempo só passa de forma diferente, né? Isso isso é verdade ou não é? Bem, na ciência as coisas se comprovam realizando coisas, não é? Então, por exemplo, essa coisa de espaço-tempo, da teoria da relatividade, essas coisas parecem malucas, não é? Elas são verdadeiras porque, por exemplo, o GPS não funciona baseado nisso. Se não tiver os cálculos da teoria da relatividade, né, da nova física, desse espaço-tempo, o GPS não funciona. Porque os cientistas medem, né, a luz, medem os raios de luz, como é que eles chegam, né, os sinais luminosos, os sinais das partículas, etc. e tal, né? Então, né, o GPS é um sinal que vai de um aparelhinho lá para um satélite, que vai lá não sei onde. Então, para a gente, para poder localizar, né, o sinal, são cálculos que são feitos com essa geometria 4D, com essa teoria, com espaço-tempo, né? Senão a coisa não funciona, né? Então, aqui a gente tem, né, e veja a questão do dinamismo, é tudo puramente geométrico utilizando aqui, no caso, curvas, né? Curvas que se multiplicam, né? Aqui um outro, né, puramente geométrico, os diagonais, algumas verticais, curvas, né? E o tratamento, reparem como o tratamento, né, é semelhante, o tratamento da cor, né, o claro e escuro, é semelhante
o tratamento que Picasso e Braque davam às suas obras do cubismo analítico, né? Daqui do Giacomo Balla, né? Aqui, né, a gente tem uma imagem, né, em que o movimento, a cor é trabalhada assim, a forma pontilhista, né? Impressionista pontilhista, pós-impressionista pontilista, né? Mas a forma, como é que a forma está criada, né? A partir da multiplicação assim do espaço, da figura, né? Com diagonais. Então, os detalhes não são percebidos, mas você percebe o movimento da figura, né? É uma figura, uma mesma figura se movimentando, é como se o rastro fosse ficando, né? Esse daqui é um dos trabalhos mais famosos dele, né? Que a gente vê o quê? A gente vê aqui o cachorrinho, né? Na coleira, acompanhando a sua dona, né? Que é um vestido, são sapatos. Então, essa repetição, né? Como aqui a gente percebe o movimento, né? Então, a arte moderna vai ser uma arte da invenção baseada na geometria, baseada na cor autônoma e, sobretudo, com a intenção, o propósito de mostrar, né, trazer para a arte, trazer para o espectador, né, a nova vida moderna, a vida do movimento, da dinâmica, das máquinas, né? Aqui é um outro Gino Severini, né? Tem uma relação, é só vocês compararem, né? Tem uma afinidade grande com o cubismo analítico, né? É a mesma coisa, né? São os fragmentos, a cor autônoma, né? Que a gente tem uma figura. Temos aqui, né? Outro outra obra do Severini, Severini, o Gino Severini, né? Entram textos, né? Aqui é como um rosto, aqui uma outra obra, né? Tudo construído geometricamente, né? Mas de forma livre, né? Com a cor autônoma e sempre com esses aspectos, né? Que a imagem assim tratada ela possibilita, que é a simultaneidade, né? Dinamismo, a relação fundo e figura é problematizada, né? O que é fundo, o que é figura, né? Aparentemente, né, isso é bidimensional, mas, na verdade, não é bidimensional. Isso na verdade, é tetradimensional, é 4D, porque isso daqui só faz sentido, né, se a gente contemplando, nosso pensamento é levado para esses aspectos dinâmicos da vida, né? O dinamismo é a mudança no tempo, é a simultaneidade. Então, aqui mais outras obras do Severini, né?
entra aqui o texto, aqui o texto já é o metrô, né? O sortie, que é a saída, né? Como coisa, né? Aqui tem com uma figura sentada, né? Então, o espectador ele é desafiado a interpretar, a criar uma interpretação, né? Aqui a interpretação é relativamente fácil, né? Uma pessoa, uma mulher, provavelmente, né, sentada num café ou num restaurante, né? Com muito movimento em volta, né? O metrô está ali perto, a porta de saída, o cartaz, né? A primeira classe, e o interior e o exterior, né? O interior de onde ela está e o exterior, e essas coisas, vamos dizer, se confundem, porque tudo, vamos dizer, tudo através de fragmentos, né? Mas, digamos, se você reunir mentalmente, né, uma série, vamos dizer, de coisas que acontecem simultaneamente, sucessivamente, né, naquele movimento e tal, né, se você for reunir mentalmente, isso daqui se aproxima muito mais do que se você for utilizar o clássico acadêmico, né? Da observação, que vai ser sempre um único ponto de vista, né? E sem esse dinamismo, sem essa simultaneidade, né? Que é possibilitada pelo fragmento. Aqui outros exemplos, né? Eu acho que está bem claro a influência, né? Como isso daqui veio do cubismo. Mas já é diferente do cubismo, porque, né, no cubismo de Picasso e Braque não tem, né, esse dinamismo. Né? Você tem, vamos dizer, essa simultaneidade, a questão do fragmento e também o que é fundo, o que é figura, né? Essa integração, né? Aqui, o Umberto Boccioni, né? A gente tem aqui uma figura, claramente, uma mulher assim no balcão, não é? Mas no momento que está acontecendo, então a gente vê o acontecimento em que a mulher é um fragmento desse acontecimento, né? O acontecimento aqui na cidade, nas coisas, né? Isso daí já dá, digamos, uma visão global, né? Como, vamos dizer, as sensações, né? Obtidas num determinado momento de que coisas estão acontecendo, né? Aqui um retrato, é interessante notar, né, a semelhança entre aqui esse retrato e um retrato cubista lá do Picasso, né? Que nós vimos aqui um pouco antes. Aqui essa fragmentação, né? Essa geometria fragmentária, né? Então vai possibilitar aqui essa visão dinâmica do cavaleiro, né? Um cavalo correndo numa paisagem, né? Com essa fragmentação, né? A velocidade, o dinamismo, né? Tanto da figura quanto do cavaleiro, como do cavalo, né? E essa confusão com a paisagem, né? Porque a paisagem não é o fundo, mas como está tudo em movimento, né?
A paisagem também se movimenta, é fragmentada. Aqui uma outra obra futurista aqui do Bala, né? Essa coisa do fragmento, né? O cavalo, aqui são vários cavalos, ou um mesmo cavalo, né? O que importa aí é exatamente isso, é a dinâmica, é o movimento intenso, né? É uma dinâmica que só é mostrada, só é possível, e já uma dinâmica não é uma dinâmica humana ou animal, já é a dinâmica da máquina, né? Como aqui, isso tudo já é a dinâmica da máquina, é a dinâmica da máquina alterando a vida, né? Aqui já é um trabalho mais tranquilo, né? Mas é bem clara a relação com o cubismo sintético, né? A questão dos fragmentos. E o Giacomo Balla é um dos poucos artistas que trabalharam também com a escultura, né? Então, essa ideia cubista, futurista, né? Da pintura transposta para a escultura, isso daqui é um ser humano, uma pessoa em movimento, né? Um movimento dinâmico da figura. Então, através desses planos, né? Ele comunica ao espectador a figura se movendo no espaço, né? E movendo o ar, os músculos, né? E não tem nada baseado na observação, é tudo como aqui, os quadros, é tudo criado, né? A partir da geometria, das ideias, né? E da cor autônoma. Aqui o Luiz Russolo é um outro pintor futurista, né? Com a construção, né? A criação já é um quadro praticamente abstrato, embora a gente possa reconhecer aqui um tipo de rosto, aqui como que um corpo, né? Aqui eu acho que aqui tem uma confusão, que esse quadro aqui está reproduzido mais em cima, né? No outro, como se fosse, eu tenho que ver, deve ter feito confusão. Deixa eu olhar aqui, não era do... Aqui está como do Severini, Carlo Carrà, e aqui embaixo está como se fosse do... Tem que verificar isso e depois corrigir. Aqui embaixo está como se fosse do Russolo. Eu tenho a impressão que isso daqui realmente é mais do Russolo do que do Severini. Depois eu tenho que ver. Né? Então, né? Aqui mais um exemplo. São várias figuras ou é uma só? É um movimento de uma só, né? Você pode imaginar que aqui é uma figura descendo, não está numa direção, né? Aqui tem uma outra, né? Mas não importa, o que importa, né? Essas ambiguidades, elas não são importantes. O importante, que é o objetivo do artista, é passar essa questão do dinamismo, né? Do dinamismo do movimento. E aí é um movimento mecânico, né? O dinamismo da máquina,
dinamismo da máquina, a força da máquina, a velocidade da máquina, afetando a vida de todo mundo, né? Aqui a gente tem né, através do uso da geometria, da cor autônoma, né? Parece abstrato, mas é um automóvel, não é um carro, é um móvel, algo, um bólide, né? Em alta velocidade, né? E que, ao se mover, move também o ar, move, vamos dizer, o que está em volta dele, né? Afeta. Aqui é uma outra, é como que uma paisagem urbana, né? Isso tudo, essas imagens não seriam possíveis sem a cor autônoma, sem essa liberdade da geometria, né? Essa importância dada aos ângulos, né? E esse caráter, né? Digamos, conceitual da arte, né? A arte, ela não é mais para mostrar o mundo, mas é para transmitir ideias. Ideias, vamos dizer, que só podem ser expressas através da imagem, né? Não são ideias que possam ser expressas, né, através da linguagem. Bem, já estamos chegando aqui às 16 horas. Eu vou interromper aqui a gravação e